Então, bom dia novamente. Bom dia novamente. Ótimo. Bom dia ao pessoal de casa, acho que Tainá está lá. Parabéns, está fazendo os trabalhos, a prova, o teste foi bem. E nas últimas semanas, gente, a gente estava vendo principalmente o que foi o iluminismo, as ideias iluministas. Nós vimos lá atrás, ainda no início do bimestre, as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e muita gente errou, porque tinha 3 perguntas naquela: o que foi, por que recebeu esse nome e qual a consequência. Então foi a restauração da monarquia, né? O que foi? A restauração da monarquia com a coroação, né? Com a vinda, né? Lá do herdeiro do Carlos II. Ela vai receber esse nome porque não teve nenhuma morte, foi um processo pacífico, né? O Guilherme de Orange, ele chega com a sua esposa de maneira pacífica entre aspas, né? Porque ele estava com os navios holandeses lá, prontinho para, né, a carta na manga. E também, qual a consequência? A consequência foi o domínio político do parlamento. A consequência foi isso. O rei da Inglaterra, ele reina, mas não governa. Então essa foi a consequência. O poder de fato, o poder político de fato, agora na mão do parlamento, que já estava sendo composto por uma classe extremamente importante, que estava ficando cheio de dinheiro, que queria poder político. Que classe era essa? Que classe no final do século XVII, século XVIII já estava com dinheiro e queria poder político? A burguesia. E tudo isso vai impactar na Revolução Industrial. Todo esse poder político e econômico que a burguesia foi acumulando ao longo, principalmente nesse último século, do século XVII, início do século XVIII, culminou com a Revolução Industrial. E aí, quando a gente fala aqui de Revolução Industrial, eu vou fazer aqui junto com vocês. O primeiro ponto que a gente tem que destacar é a importância, né, o pioneirismo da O que quer dizer essa palavra pioneirismo? Primeiro. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, o primeiro país que deu um salto em relação a essa revolução, a essa transformação, foi a Inglaterra. Tá? Não foi a França, não foi a Alemanha, que ainda nem existia de fato, não foi a Rússia, foi a Inglaterra. Então isso é muito importante, porque no próximo bimestre, essa aula de hoje, eu vou cobrar em algum tipo de trabalho, tá? E aí no livro de vocês vai ter alguns fatores, tá? Logo no início da página. Então o primeiro fator, vou botar aqui fatores. Então nós vamos ter alguns fatores. Primeiro, então, o primeiro fator que vai levar a Inglaterra a ter essa vantagem, a largar na frente, é o acúmulo de capitais. Vamos lá. No teste eu botei lá, qual foi a principal medida tomada após a Revolução Puritana por Oliver Cromwell? A principal medida, tinha uma questão do teste lá. O que ele fez que foi o marco mais importante do seu governo? Os atos de navegação. Então, isso foi extremamente importante para a nobreza comercial e principalmente a burguesia acumular capital. O que é acumular capital, gente? Acumular o quê? Acumular dinheiro.
Por quê? O que dizia os atos de navegações? Hã? Não, em inglês. Então, como o Emerson está falando, o ato de navegação era isso. Agora, para fazer comércio com a Inglaterra, o navio deveria ser britânico. Deveria ser da comunidade britânica. Inglês. Tanto para vender, se a Inglaterra vai vender, tem que ser nos seus navios, como para comprar. Então, se sai o ouro lá do México, da região do México, a prata de Potosí, o pau-brasil, tudo que vem da América, ou portuguesa ou espanhola, não pode ser mais vendido direto com o navio daquela época. O principal tinha uma outra observação. Poderia ser pelo navio da própria nação que estava vendendo. Então, no caso de Portugal ou da Espanha, só que eles não tinham navios suficientes. Quem fazia esse comércio era quem? Holanda. Então era para barrar a Holanda. Continuando. Então, isso ao longo do tempo foi trazendo muito dinheiro para os comerciantes ingleses. E o mercado inglês era pequeno, assim, para você absorver todo esse dinheiro que estava entrando. Então esses comerciantes burgueses, esses nobres, outra coisa também importante, que a nobreza inglesa não era aquela nobreza igual a francesa, que nós vimos lá no absolutismo, que eles ficavam lá no Palácio de Versalhes, dançando valsa, tomando champanhe, comendo brioche. Não, era uma nobreza empreendedora. A nobreza inglesa era diferente, eles gostavam de fazer, de botar a mão na massa. Tinha uma mentalidade empresarial, a nobreza inglesa. Então se juntou também com os interesses da burguesia, então eles começaram a juntar dinheiro. E agora, o que a gente faz com o dinheiro? Então, além do comércio, eles vão começar a investir na produção de bens, tá bom? Então, o primeiro motivo é o acúmulo de capitais, tá? O segundo fator foi uma coisa que a gente chama do controle capitalista do campo. Então vocês viram lá no feudalismo, quando nós estudamos feudalismo, que existia lá o feudo, o castelo, as terras do senhor feudal, as terras que o servo tinha que trabalhar e dar uma parte lá para o senhor feudal, e existia uma parte que se chamava terras comunais. O que eram as terras comunais? Quem lembra? Acho que é terras alugadas. Né? Alugadas? Não. Olha o nome. Terra comunal. Quem pode usar aquela terra? Comum. Comunal, comum. Então, comum, quem pode usar? Todo mundo. É uma terra comum a todos. Então, eram as florestas, alguns pastos. Então, alguns servos tinham a criação lá de ovelha, criava ali naquele pasto. Ia buscar algum sustento da floresta, tirar lenha, principalmente lenha, porque a gente está falando de Inglaterra, um lugar frio. E aí, o que vai acontecer? Esses burgueses, junto com alguns nobres, eles vão começar a cercar os campos. Isso é um processo de cercamento dos campos. E aí aquele servo, aquele camponês que vivia no campo, começou a ser expulso. Agora, aí você para pensar. Nós vimos lá na aula passada sobre o iluminismo, que eles vão começar, vai ser a base, e nós vimos principalmente sobre o liberalismo econômico, né? E o liberalismo econômico, ele preza muito a questão da propriedade privada. A propriedade privada, um liberal, uma pessoa que vai seguir uma ideologia liberal, a propriedade privada é algo sagrado. Mas lá no início dessas revoluções burguesas, lá no início dessas ideias liberais, eles foram primeiro a tomar a terra de alguém. Não, essa terra não tem dono, é comum, agora é minha. Então você para e pensa, raciocina, reflete.
Onde tem de liberal nisso? Tinha uma pessoa morando lá, já há gerações, e agora porque eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, não é mais seu, pobre. Sai, cerquei tudo, vou jogar a ovelha para ficar andando naquele campo lá. Para pensar. Se o liberal preza a propriedade, por que eles foram lá e invadiram lá atrás? Então eu falo, a base do liberalismo foi a custa de invasões de terras. Olha que contraponto. Porque todo liberal é contrário à invasão de terras. Faz parte da ideologia liberal. Eu não estou aqui dizendo que certo ou se é errado, mas é a ideologia liberal. Mas lá atrás eles usaram esse mecanismo e cercaram essas terras para dar lucro. Um outro fator também extremamente importante um terceiro fator foi o crescimento populacional. Pronto. Estão aí os ingredientes para a Revolução Industrial. Porque olha só, eu tenho dinheiro para investir. Eu tenho terras para tirar proveito dessas terras de maneira econômica. Porque quando a gente fala de Revolução Industrial, uma das primeiras indústrias, né, a absorver esse processo foi a indústria têxtil, de roupas. E a gente está falando de Inglaterra. Então eles vão precisar de terras para plantar algodão, fio de algodão, e principalmente pastos para ovelha. O que a ovelha dá para a gente? Lã. Então, eu preciso de grandes extensões de terra para eu ter um rebanho imenso. E aí agora eu paro, olha uma outra reflexão. Aquele camponês que vivia do campo, ele tirava o seu sustento dali. Às vezes ele podia ter uma vaquinha, ele poderia ter uma pequena plantação de subsistência. Quando eu tenho, aí eu tomo aquela terra. E aí eu começo a botar a ovelha para a lã. A lã enche a barriga de alguém? Não. E isso vai gerar o que, gente? Fome. Isso vai gerar fome. E aí a gente pode trazer isso aqui para o Brasil. O Brasil é um país, dizem aí, né? Vocês veem nos noticiários econômicos, nós somos o celeiro do mundo, porque nós somos o maior produtor de grãos do planeta. Só que aí quando a gente para pensar, pô, que bom, né? Ninguém vai morrer de fome no Brasil. Só que se a gente for observar, o nosso carro-chefe nessa produção de grãos é a soja. Alguém come um prato de soja? Então, a soja ela vai ser a base para a criação animal, para a ração de criação animal, para várias coisas. Mas ela não é para alimentação humana. No máximo, um óleo de soja lá, né? Para fazer a batata frita, né? É bom fazer na air fry, que é mais saudável, né? Mas o que é ruim é mais gostoso, né? Porque a batata frita ali no óleo, ela é muito mais gostosa. Mas não é saudável. Pois bem, gente, vamos lá. Então, assim, aqui no Brasil nós vemos quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantações de soja, principalmente para o mercado externo, para exportação. E aí, às vezes, essa soja falta aqui no Brasil, se as carnes hoje estão caras, né? É porque a soja está sendo exportada. Então está faltando soja, e a soja serve de alimentação para o gado. Então aconteceu isso lá na Inglaterra. Então eles cercaram, estão aqui. Então agora eu tenho uma terra controlada pelos burgueses e eu tenho um crescimento populacional. Gente, eu tenho os camponeses que fugiram do campo, foram expulsos. Isso a gente chama de êxodo rural. E eu tenho essas pessoas porque, olha só, a Revolução Industrial também trouxe novos meios de produção. As pessoas, apesar de não ter mais as plantações, pelo menos o básico para comer ainda tinha, não estava morrendo tanto de fome, mas tinha que trabalhar muito para não morrer de fome. E aí as pessoas estavam tendo mais filhos. Isso vai ser muito importante para isso aqui, ó, para as fábricas. Porque quanto mais pessoas, menor é o salário. Olha só, gente, lembra que eu falei isso na aula do liberalismo? Isso é uma premissa do liberalismo. Quanto mais pessoas no mercado de trabalho, imagine,
Eu tenho um monte de professor de história. Qual vai ser o salário do professor de história? Pequeno. Agora, se eu tenho poucos professores, aí aquele que está de bobeira no mercado eu tenho que pegar, porque a outra escola, poxa, está com pouquíssimos professores. Então eu tenho que pegar aquele. Agora, enquanto eu tenho uma grande oferta, o salário pode ser pequeno e eu posso negociar, fazendo a pressão. Você não está feliz com o teu trabalho? Aqui, ó, pilha de currículo que eu tenho, de professores querendo seu trabalho. Era assim lá no início da Revolução Industrial, é assim hoje. Está sendo assim hoje novamente. Então, essas primeiras fábricas estavam com tudo na mão. Dinheiro, fonte de matéria-prima, a lã do campo, e trabalhadores em excesso, tendo que ganhar muito pouco.